Hello students, welcome to the Unit 6. Why don't we go out? Por que não saímos? E nessa unidade aqui vamos começar com alguns verbos, tá? To go out, to relax, to help, to deliver, to watch. Qual deles você já conhece? O primeiro deles eu vou falar aqui do to watch, que significa assistir. O segundo é to go out, que significa sair. O terceiro, to relax, que significa relaxar. O quarto, to help, que significa ajudar. E por último, temos to deliver, que significa entregar. Então, quais deles você já conhecia, hein? Novos verbos aí para aumentar o seu vocabulário. Em falando em vocabulário, temos aqui 6 palavrinhas novas. A primeira delas é o when, que significa quando. Depois temos o once, que significa uma vez. Depois temos twice, tá? Que significa duas vezes. E depois temos o thrice, ou three times, que significa três vezes, tá? Lembra naquela aula que eu falei dos símbolos matemáticos, que o times significa vezes? Então aqui você pode falar one time, two times, three times, beleza? Seguindo nós temos o paper e por último temos o where. Paper, que significa papel, temos where, que significa onde, beleza? E aí nessa aula, falando sobre estrutura, eu vou falar das question words. O que são essas question words? São as perguntas, são as palavras utilizadas para fazer perguntas. A primeira delas é o what, que significa o quê, ok? Então, what do you do in your free time? O que você faz no seu tempo livre? E aí temos a estrutura da palavra interrogativa, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e complemento, certo? Depois temos who, que significa quem. Então, who do you go out on the weekends with? Com quem você sai nos finais de semana. Depois temos where, que significa onde. Where does she go? Onde ela foi? Depois temos how often, ou how often, que é com que frequência. How often does he eat junk food? Então, com que frequência ele come aquelas comidas de fast food. Depois temos when, que significa quando. When do they travel abroad? Quando eles viajam para fora. Por último, temos o why, que significa por quê. Why do we have to go? Por que temos que ir? E aí eu quero sinalizar, chamar a atenção aqui. Lembra que na aula passada falamos do do e do does? Lembra que does é para he, she, it? Olha eles aqui novamente. Beleza? E aí seguindo eu vou falar dos adverbs of frequency, que são os advérbios de frequência. O primeiro deles eu vou falar aqui é o always, que significa sempre. Então, I always sleep until late. Eu sempre durmo até tarde. Depois temos usually ou often, certo? Usually, usualmente, often com que frequência, né? Frequentemente. Então, he usually works on Saturday. Então, ele costuma trabalhar nos sábados. Depois temos sometimes, que pode ser sim ou não, é bem 50% aqui. Sometimes we go to the movies. Então quer dizer o quê? Às vezes nós vamos ao cinema. Depois temos hardly ever ou rarely, que é o quê? Dificilmente ou raramente, 10%. They hardly ever go out on the weeknights. Então eles dificilmente saem à noite. E por último temos o never, que é 0%, nunca. Então, you never help me. Que coisa terrível, hein? Você nunca me ajuda, certo? E aí tem essa imagem aqui que tem mais alguns advérbios de frequência. Vou pedir para que você dê uma pausa no vídeo, leia, tente entender, tá bom? Vamos lá. Então, voltando aqui, essa imagenzinha eu não vou ficar explicando muito ela, porque espero que você já tenha entendido a contextualização, tá? Vou falar aqui só dos advérbios, que é sempre, usually, que é usualmente, normally, normalmente, generally, geralmente, often, com frequência, frequently, frequentemente, sometimes, às vezes, occasionally, que é ocasionalmente, seldom e hardly ever, rarely tem o mesmo sentido, mais ou menos, que é dificilmente, raramente, e never, que é nunca, beleza? Preste só atenção para a estrutura, que é sujeito, advérbio, verbo principal. Daniel
always passes his exams. Então, Daniel sempre passa nas provas. He is always happy. Ele está sempre feliz. Beleza? Bem fácil. E aí, para finalizar aqui, eu vou pedir para que você pause o vídeo novamente, tente fazer essa atividade aqui, tá bem legal. O que é que você tem que fazer? Você está vendo aqui que elas estão desorganizadas as palavras e aí você deve organizá-las para que elas formem a frase, certo? Então, tente fazer a 2, a 3 e a 4 e eu volto já. Vai lá. Então, voltando aqui, temos aqui, o número 2 é o quê? Where, temos a question word aqui, então where do your friends go after class? Então, where do your friends go after class? Onde os seus amigos vão depois da aula? Terceiro, temos who do on the weekends go out with? Então, who do you go out with on the weekends? Who do you go out with on the weekends? Com quem você sai nos final de semana? Por último, temos how often do your parents travel abroad? Com que frequência os seus pais, lembra? Viajam para fora. Parents não é parentes, tá? Parentes é relatives. Parents é pais. Belezinha? Então, para finalizar aqui, temos uma parte de listening. Então, escute bem. Vamos lá treinar. Do you relax in your free time? Responda para mim em inglês. Yes, no, always, never, sometimes, hardly ever. What do you do on Sundays? O que você faz nos domingos? How often do you go to the movies? Com que frequência você vai ao cinema? E por último, who do you like to travel with? Com quem você gosta de viajar? Então, eu espero que você tenha gostado aí. Tente responder em inglês, tá bom? Qualquer coisa você volta um pouquinho e pega pergunta por pergunta, certo? Então, finalizando a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. A aula estava muito boa, é uma aula um pouquinho mais rápida, mas tem a sua vantagem, né? Assista de novo. Valeu, tchau, tchau!